O E por si move surge pela minha vontade de voltar a fazer um novo solo, porque estava a circular bastante solos mais antigos, apesar de um deles ter uma nova versão, que era o Rei no Exílio. Mas apetecia-me estar de novo um período a trabalhar sozinho e beneficiar do facto de estar a viajar por alguns países para apresentar esses solos mais antigos, para ir fazendo algumas residências e, e, e aproveitar para desenvolver o solo noutros contextos que não só aqui o de Lisboa. E então, esse próprio facto de o desenvolver bastante em residências no estrangeiro, em países tão diferentes como a África do Sul, ou em Itália, ou na Argentina, essas, essas influências acabaram por determinar um bocadinho o contexto do trabalho, que acabou um bocadinho por ser sobre a ideia de viagem. Curiosamente, é um solo em que eu nunca saio do sítio. E gosto que o espaço seja grande, gosto de ter um palco com alguma dimensão, não é gigante, não é? Mas que tenha alguma dimensão, precisamente para acentuar esse facto de eu nunca sair do sítio. Esta sensação veio muito pela viagem na Argentina, em que estávamos a viajar de carro e a paisagem parecia que não mudava, que eram extensões gigantes com a mesma paisagem, e de repente, quando te apercebia, já tinha mudado. E eu quis trabalhar muito a partir desta sensação das coisas não mudarem, mas na verdade estão a mudar. E uma certa sensação de repetição e de não sair do mesmo lugar, mas depois as coisas acabam por mudar. E desenvolvi isso muito com a luz, com o trabalho com o Frank Laubenheimer e com a cenografia. A cenografia é a luz está em malas de viagem, e vão criando essa alteração do espaço e eu estou no mesmo sítio. Curiosamente, quando eu digo às pessoas, depois tinha esta opção de não sair do sítio, quem viu às vezes diz-me, mas para mim deslocaste, não estava. Agora que estás a falar, sim, mas para mim estavas em movimento no espaço. Pronto. E, começou assim tão simples como isto, e depois foi muito uma pesquisa de movimento. Os solos para mim são sempre momentos de ir mais longe na minha pesquisa de movimento, em que eu tomo o meu próprio corpo e as minhas ferramentas de trabalho como matéria para aprofundar e desenvolver e pesquisar novas possibilidades para a criação coreográfica. Eu gosto muito do formato solo. O formato solo surgiu da primeira vez como, como esse espaço de laboratório, depois de uma experiência de dirigir uma peça de grupo que foi muito falhada, que foi atacadíssima pela crítica, que me disseram o que é que andas para aí a fazer, esse experimentalismo todo. E além disso, em que eu senti que eu não tinha ferramentas de direção para chegar aos intérpretes e fazê-los chegar a uma zona que me interessava e que tinha ali dificuldades nessa direção. E então fiz o primeiro solo, que foi o Rei no Exílio, muito para perceber o que era isto, dirigir e ser dirigido. Como é que eu me dirigia a mim próprio e como é que eu depois poderia aplicar esses mesmos mecanismos no trabalho com outros intérpretes. E, e pronto, e funcionou, porque eu a partir dali percebi, não só, também sendo intérprete para outros criadores e começando também um trabalho muito de reflexão, não só ser intérprete, mas ir sempre refletindo o que é isto de ser intérprete, como é que eu respondo, onde é que a pessoa que me está a dirigir me está a ajudar ou não me está a ajudar, como é que eu transponho esta distância entre mim, os meus interesses e os interesses de uma pessoa que me está a dirigir e que está a criar. Uh, e, e pronto, e depois ficou este gosto pelo solo, não só pelo gosto do solo em si, de ser um momento em que entras muito em profundidade, mas também como uma etapa, como etapas de avaliação e de frição do momento em que eu estou e para onde é que posso ir a seguir.
O The Things We Carry nasce do encontro com a comunidade de dança contemporânea de Istambul, quando eu fui apresentar precisamente o Epur Simove e dar um workshop bastante intensivo, de várias horas, durante uma semana, penso eu, com muita gente, muito participado, e eu ficava muito encantado com aquela comunidade de bailarinos e bailarinas que tinha ali à minha frente. Uh, e uma afinidades que se criaram muito rapidamente, apesar das diferenças, criar-se ali afinidades, eles perceberem muito bem onde é que eu queria chegar, eu gostar da resposta daqueles corpos às minhas propostas, e eu tinha conhecimento em particular de duas pessoas. Uma era o Miran, que tinha vindo aqui já apresentar no Festival de Cumplicidades um seu trabalho, e a Leila, com quem eu tinha-me cruzado com ela enquanto intérprete da Meg Stewart e eu enquanto assistente à criação, a uma das criações que ela fez, porque ela fez várias criações com a Meg. E depois ficámos com a vontade de levar aquela experiência, aquele momento de contacto mais in loco, ali, com a comunidade de dança de Istambul, levá-lo mais longe. Então começámos a pensar na possibilidade de eu fazer uma criação com bailarinos de lá e, por motivos vários, acabámos por decidir que o mais adequado era começar por eles mesmos, como intérpretes. E então a peça é com a Leila e com o Miran, e decidimos convidar também um músico para tocar ao vivo. E temos o Berka a fazer a música ao vivo. O espetáculo nasceu muito facilmente, estranhamente. Eu fiz-lhes muito poucas perguntas e uma das perguntas principais foi: para onde é que vocês querem ir agora? O que é que vos faz falta neste momento? Ou que desafios é que ainda não tiveram na criação? O que é que gostariam de fazer? Que dificuldades ou que desconhecido é que vos interpela neste momento? E partimos daí. E chegámos muito rapidamente ao esqueleto do que seria o espetáculo. Felizmente, porque isto foi em janeiro de 2020, depois fizemos uma pausa, iríamos retomar o espetáculo em maio, abril-maio, e fazer a digressão, a estreia e a digressão na Turquia, com o apoio da Embaixada Portuguesa, e apareceu-nos esta pandemia brutal que pôs tudo de pernas para o ar. Tivemos contratempos vários, eu acabei por trabalhar com eles à distância, online. Eu ia dirigindo ensaios, eles iam ensaiando, às vezes filmavam, depois reuníamos para eu fazer todas as minhas observações, e acabaram por estrear o espetáculo sem mim online, porque também não conseguiram estrear. Quase que estrearam uma apresentação mais informal, mas queríamos estrear, mas depois também não conseguimos por causa do Covid, mais uma vez, que atingiu um dos elementos da equipa e pronto. E acabaram por estrear online num teatro lá em Istambul, que durante a pandemia este ano resolveram equipar o teatro, e para dar um bocado de apoio e vazão aos artistas locais, as pessoas iam lá, apresentavam espetáculos muito bem filmados, com 3 ou 4 câmaras, e o público assistia online. E acabámos por estrear assim. E agora este momento em Lisboa vai ser o nosso reencontro. Vamos ver se eu ainda consigo intervir ali no espetáculo. É difícil porque eles, entretanto, já o têm estado a circular, mesmo sem mim. Que é a ideia. A ideia era criar um objeto que eles próprios depois pudessem levar para a frente e que os ajudasse nas suas carreiras e dar-lhes trabalho também e visibilidade. Este trabalho nasceu um bocadinho de um. Eu tinha um projeto, tinha uma ideia, estava a ter dificuldade em reunir as condições para o fazer, e estava a sentir algum peso
do meio e da dificuldade do meio de programação e do meio de circulação e de apresentação estar a ficar um bocado fechado. E, e estava a falar com o Diego Lázio e ele disse-me, se calhar, uma coisa de geração que até é interessante. Se calhar sentes que a tua geração começa a ganhar menos espaço, ou porque há mais pessoas, ou porque há um interesse maior por pessoas de uma geração mais recente. E porque é que não fazes uma coisa precisamente sobre isso com a tua geração e perceber o que é que são estes corpos agora com 50 anos e onde é que eles estão e que lugar é que eles têm. E eu pensei, assim, é uma excelente ideia, o mesmo trabalho, reunir um grupo com pessoas à volta dos 50 anos e perceber onde é que nós com esta idade estamos, para onde é que queremos ir, o que é que fizemos e o que é que não fizemos e o que é que vamos fazer e o que é que nos é permitido fazer e o que é que são estes corpos em cena, e desafiar esse olhar, seja dos programadores, seja dos públicos, porque ainda há, pronto, há um paradigma ocidental que diz que as pessoas para dançar fazem-no até certa idade, depois já não é adequado fazerem-no. E ao contrário do Japão, que é precisamente o oposto. Quanto mais idade, mais é apreciado o intérprete ou a intérprete de dança, porque considera-se que está a chegar cada vez mais a um ponto de otimização e de excelência do seu trabalho. E então surgiu o Velhas. Eu reuni algumas pessoas que já conhecia, por convite direto, mas tinha vontade de integrar aqui algumas pessoas que não conhecesse. E eu gosto muito de fazer audições, porque acho que as audições são um momento de encontro com a comunidade. Não, claro, quando as pessoas não são escolhidas, depois há sempre um desapontamento, mas eu acho que esse desapontamento pode ser só uma pequena parte da experiência de fazer uma audição. E essa parte de encontro e de partilhar e das pessoas se cruzarem, acho que pode ser muito boa. E eu tento organizar as audições de modo a que o seja realmente uma coisa, uma experiência positiva, e eu penso que normalmente costuma ser. E então reuni duas pessoas a partir da audição em Lisboa, duas pessoas portuguesas, o Bernardo e a Ana, e o Filipe da audição em Itália. Fiz uma audição em Itália. Curiosamente, tive pessoas de muitos países, não foram só pessoas italianas. Em Lisboa não foram só pessoas portuguesas, vieram de vários países também em Lisboa. Mas acabei por escolher um italiano em Itália. E foi muito interessante, foi muito estimulante. Começou logo na audição, foi logo muito estimulante. Logo percebi que as pessoas estavam felizes de haver uma audição para pessoas à volta dos 50 anos, porque elas já não iam a audições, porque acham que não vale a pena. Chegam lá, não vão ser escolhidos ou escolhidas, e portanto o melhor é nem sequer ir e não se sujeitarem a uma humilhação, entre aspas. E portanto só o facto de fazer esta audição foi logo muito positivo. E o espetáculo foi muito estimulante para mim, para de facto perceber coisas que se relacionam com o nosso corpo hoje, com factos tão simples como os óculos. Se há uma improvisação que implica um objeto mais pequeno, ou se implica ler e depois improvisar. Pronto, isto foi um momento na audição em Lisboa que eu pus umas palavras, espalhei uns papelinhos com palavras que eles tinham que ler e reagir. Eu sabia, mas como é que eu vou ler sem os óculos? E depois largo os óculos para improvisar. Portanto, estas questões que são de facto específicas. Não quer dizer que uma pessoa mais nova não possa ter também esta questão dos óculos. Mas ali juntou-se assim uma série de várias questões que se relacionavam com a idade. E partimos daí, partimos do espetáculo, arranca com um olhar retrospectivo sobre o percurso de cada um. Eles têm uns sacos onde tem uma série de objetos que servem de pretexto para falarem do seu percurso de vida e profissional. E depois começam a entrar no concreto, no presente, no agora, e que corpos e que movimentos e que coisas é que querem propor agora. E trabalhamos a partir daí. Sempre foi a memória pessoal, individual, mas também memória coletiva. Sempre foram,
Depois oscilou, claro. Há espetáculos onde isso está mais presente e outros menos. Neste está bastante presente, mas também está presente o que é que são as pessoas agora. Só que elas trazem consigo toda essa sua história. E isso é uma coisa que eu gosto muito de ver em pessoas mais velhas a dançar. É que tu sentes muito a história em cima daqueles corpos. E isso para mim é muito. Eu, por exemplo, nos espetáculos da Pina Bausch, uh, as pessoas mais velhas da companhia eram sempre as que me interpelavam mais. Eram sempre as que me entusiasmava-me, tocava-me, interpelavam-me. E eram muito, para mim, enquanto espectador, eram sempre as participações mais fortes, eram daquelas pessoas com mais idade e que já a conheciam há muito tempo e que tinham toda a sua história lá em cima do palco. É para já voltar a estar com pessoas, porque eu fiz alguns workshops, mas coisas mais curtas. Não depois da pandemia, custava-me pensar como é que eu vou ensinar, porque o meu trabalho na dança, e particularmente este projeto de estudo em dança, o PED, implica muito o contacto com os outros, a interação entre pessoas. Portanto, a ideia de ir com um conjunto de pessoas para um estúdio e elas não se poderem tocar e não se poderem olhar, então estarem de máscara e não se verem, para mim era impensável, não conseguia. Custava-me imaginar o que é que eu poderia fazer com pessoas todas com uma máscara à frente, sem trabalhar a questão da presença e elas não se poderem cruzar e tocar e aproximar. Portanto, durante este período todo, achei que não havia condições para realizar o PED. E agora eu tenho a expectativa o que é que será este voltar a poder fazer isso tudo e como é que nós hoje em dia nos olhamos e tocamos e o que é que ficou desta experiência traumática e como é que nós vamos lidar com isso, pronto, que é em processos de criação que entretanto reiniciei, isso já está presente e são questões que estão a ser ultrapassadas, mas pronto, num percurso de formação com pessoas que vêm de partes diferentes, com experiências diferentes, isso se calhar pode ter ainda um certo peso que eu vou tentar descobrir. Por outro lado, estou muito entusiasmado com este reencontro, porque lá está, tal como os solos são, para mim, momentos de aflição, este projeto de estudo em dança e outras ações de formação são também para mim laboratórios. Para mim não é só eu ir ali transmitir uma série, partilhar conhecimentos que tenho e contribuir para que essas pessoas possam integrar algum deles no seu trabalho profissional e irem mais longe, mas são também momentos para mim de avaliação e de estudo e de reflexão que são muito importantes e que eu gosto de ir sempre fazendo. À parte o desejo clássico de ver a nossa área e outras áreas da cultura orçamentadas condignamente, e já nem iria a 1% para a cultura, mas pelo menos, quer dizer, chegar aos 0,5, pelo menos o dobro do que está previsto neste momento, já seria uma mudança importante. O que eu desejo se calhar, mas se calhar de facto é o mais importante, são as condições financeiras para as pessoas poderem continuar a trabalhar e terem espaços e continuar-se a trabalhar por uma série de condições que as pessoas precisam. Eu acho que há pessoas a fazer um trabalho muito interessante, há pessoas que podiam fazer um trabalho ainda mais interessante se tivessem condições melhores para o fazer e pudessem levar mais longe, estar mais longe nos processos, porque hoje em dia há uma dificuldade em ter processos longos e eu acho que os processos longos trazem outra profundidade e outra qualidade ao trabalho que se faz
E, mas para haver esse investimento e para haver essa possibilidade das pessoas se cruzarem, não termos um panorama que é só de solos, apesar de eu gostar muito dos solos, mas um panorama que não é só solos e duetos, e que as pessoas possam reunir grupos e equipas maiores e com outros colaboradores que trazem outros contributos e que trazem outros olhares, e todo esse cruzamento cria uma efervescência e uma dinâmica que é muito importante. Portanto, o que eu desejo de facto é que haja condições para haver toda esta dinâmica exponenciada como ela merece. Francisco, muito obrigado. Obrigado, eu.